Malaquias capítulo 1, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos termos de Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Mais de 50% numa linguagem onde as pessoas possam aprender aquilo que se fala. Mais de 50% é pela linguagem não verbal. Um pouco menos de 50% é pelo tom da voz. E dizem as pesquisas que 7% é pela palavra. Bom, então eu estou num prejuízo enorme. Haja visto que todas essas coisas em caso normal, quer dizer, em caso de jogo, então a pesquisa deve aumentar mais ainda, né? São praticamente 15 para 5, eu não vou falar mais de 20 minutos, tá bom? Eu me programei para falar 20 minutos. Aqui, só em Malaquias, tenho 4 argumentos para apresentar para vocês sobre critérios para nossa medir a nossa relação com Deus. Hoje eu pretendo dar 1, se der tempo eu dou 2, mas acho que não dá, não sei, vamos ver. Então vamos, no máximo 2. De qualquer forma, quando for 5 e 10 eu encerro, tá? Então relaxa, esfria teu coração, dá tempo de chegar em casa, dá tempo de a gente assistir, não apavora, tá? Então preste atenção. E cai também por terra a ideia de que normalmente nós apresentamos na nossa linguagem, nos argumentos de um sermão, o argumento do menor para o maior. Então os argumentos mais fracos vêm primeiro e os mais fortes viriam por último. Bom, não sei se necessariamente seja verdade, a gente entende isso, leva isso em consideração, mas o que provavelmente eu devo apresentar um argumento só, né? Então não sei se é o argumento mais fraco, é um argumento que é verdadeiro e que, portanto, sabedor disso, eu gostaria que você prestasse atenção qual critério você tem para medir a sua relação com Deus. E acho eu que o primeiro critério baseado no texto que nós lemos diz respeito ao critério do amor de Deus. Você pode anotar isso. O primeiro critério para nós medirmos a nossa relação com Deus é o critério do amor de Deus. A gente cantou bastante sobre isso. Exatamente. O amor de Deus era um problema para a vida daquelas pessoas naquele momento. Verso 1 tem a primeira palavra que diz sentença. Na verdade, essa palavra no hebraico é masa. Não sei se a pronúncia está certa, é masa ou massa. Acho que é masa com S, tá? Então essa palavra, na verdade, traduzida por sentença, a tradução dela, na verdade, deveria ser peso. É isso que significa. Você vai ver em Isaías capítulo 3, por exemplo, e em Isaías capítulo 23, ambos no verso 1, que eles traduzem aquele verso, que é a mesma palavra aqui, eles traduzem por oráculo. Na verdade, existem outras traduções, como a atualizada, que vai traduzir por sentença. Só a versão corrigida, se for o caso da sua, vai trazer a ideia de peso. Então, o que quer que Malaquias tenha para trazer à vida das pessoas naquele momento, era alguma coisa que certamente era um peso para aquela mensagem, e o que estava envolvido naquela mensagem é alguma coisa que trazia essa ideia de erguer, de carregar um peso, de trazer alguma coisa que era pesaroso para quem iria falar e para quem iria ouvir. Nós, no texto de Malaquias, nós nos encontramos aqui logo depois do exílio, onde o povo ficou 70 anos, você se lembra disso? Então é depois de Neemias, tá? E aqui o povo está esperando o cumprimento das palavras de Deus quando eles estavam no exílio. Parte dessas promessas foram cumpridas quando eles voltaram para a terra de Canaã, e agora eles estão esperando aquelas promessas de Isaías e de Ezequiel serem cumpridas na vida deles. E estas coisas parece que não estão acontecendo. As promessas de Deus parece que não chegam à vida de cada um deles. Nós nos encontramos muito provavelmente logo 100 anos depois deles terem voltado do exílio, o que significa dizer
que não dá mais do que uma geração. Dá uma geração e meia, vamos colocar assim, 2 gerações no máximo. Então eram pessoas que recentemente tinham vindo daquele exílio e aguardavam com grande expectativa as promessas que Deus havia feito quando eles estavam no exílio e quando eles tinham voltado no exílio, e que essas promessas parece que não se cumpriam. Os estrangeiros continuavam oprimindo a vida de cada um deles, a pobreza era extrema nessas circunstâncias e eles pagavam altos impostos. Na verdade, o templo já havia sido reconstruído, mas era menor que o templo de Salomão, por exemplo. E se o templo já havia sido construído e eles aguardavam alguma coisa mais gloriosa do que na época de Salomão, e estas coisas não aconteciam, eles começaram a pesar o seu coração, eles começaram a desanimar, eles começaram a lutar contra aquela luta da fé que é imperceptível à vida de cada um de nós, onde aqueles detalhes que são pequenos detalhes que nós aguardamos da parte do Senhor, já diria provérbio, né? Não tarde em cumprir as suas promessas, para que não adoeça aquele que tem expectativa deste cumprimento. E aí, na verdade, agora eles têm então um templo reconstruído, os muros já reconstruídos, eles têm um culto religioso normal, servindo a Deus de maneira cotidiana, mas não existe vida no coração de cada um deles. O que existe é letargia, o que existe é torpor, o que existe é mecanicismo, formalismo, ceticismo, ou qualquer outro ismo que represente o desânimo do coração da vida daquelas pessoas que aguardavam a bênção de Deus se manifestar plenamente na história deles, e essa bênção parece que não se concretizava, e eles agora estavam vivendo de maneira absolutamente mecânica no seu serviço a Deus. E aqui nós, quando Malaquias começa a trazer uma palavra, a vida dele diz: ó, eu tenho para trazer a vida de vocês algo que vai ser um peso para o coração de vocês. E eu confesso que eu fiquei chocado, porque quando eu fui estudar isso e percebi que sentença era um peso, e não era não só uma sentença e um oráculo, eu comecei a perceber qual era o assunto envolvido nesse peso que Malaquias estava para trazer. E por incrível que pareça, a primeira palavra do verso 2 é: eu vos tenho amado. Então eu imaginava que Malaquias poderia trazer um peso sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, menos naquilo que se referisse ao amor de Deus. Então, na verdade, para o coração daquelas pessoas, o amor de Deus era mal compreendido. O amor de Deus, eles não conseguiam fazer as devidas conexões em seus corações a respeito da aplicabilidade do amor de Deus na história deles. O que dá para demonstrar de cara a vida de cada um de nós, que alegria, avivamento espiritual, satisfação, plenitude, prazer, não tem necessariamente a ver com aquele prazer que nós temos, por exemplo, naquela circunstância onde a lei cerimonial está sendo aplicada, de reconstruir paredes. Essas coisas são muito boas. É bom a gente reformar aqui esse templo, embora nós não tenhamos mais a lei cerimonial. É bom a gente colocar um mezanino, é bom a gente colocar materiais mais nobres, materiais que talvez nos deem mais conforto, melhores condições, mas isso foi um erro, e tem sido ainda um erro nos dias de hoje, onde as pessoas imaginam que única e exclusivamente através da reforma dos bens materiais, elas tenham a condições de transmitir à vida do povo de Deus alegria e satisfação que todos eles procuram na presença do Senhor. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque eles tinham estas coisas construídas, eles tinham o culto organizado sistematicamente na vida deles, eles tinham as paredes absolutamente novas, embora que deixadas de lado, e agora cada um procurava o seu bel prazer, cada um procurava a sua satisfação. Por quê? Porque estas coisas não trouxeram satisfação ao coração dele. O que traz satisfação ao nosso coração é quando nós conseguimos fazer as devidas ligações a respeito do amor de Deus à nossa história, a respeito do amor de Deus e a falta de aplicabilidade temporária deste amor na vida de cada um de nós, embora que nem isso foi o caso. Segunda coisa que nós aprendemos desde já é que quando a gente percebe que essa era a dificuldade do coração de cada um deles, a gente percebe que há muitas pessoas falam a respeito do amor de Deus, e elas citam qual texto, se você quiser ensinar a vida de alguém que Deus ama, a vida das pessoas, especialmente seu povo, você vai citar João 3,16.
E erroneamente na vida da igreja, nós de maneira absolutamente parcial e equivocada, começamos a entender e a solidificar e a divulgar essa ideia entre o povo de Deus, que quando você quer falar a respeito do amor de Deus pela vida do seu povo, você tem que citar o Novo Testamento e a vinda de Jesus Cristo em plenitude, para demonstrar aquilo que Deus fez por amor à vida de cada um de nós, fazendo conexões com o texto de Romanos, onde Deus prova o seu amor pela vida de cada um de nós, tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois é, mas Jesus Cristo não veio, as promessas não haviam se cumprido, e ainda assim Deus vai demonstrar a vida de cada um deles, que apesar das promessas não terem se cumprido no coração deles, Deus o amava. Porque amor não tem absolutamente nada a ver exclusivamente com o assunto neotestamentário, exclusivamente com a vinda de Jesus Cristo. Porque se tiver, todas essas pessoas não tendo que se gloriar, não tendo que se satisfazer, não tendo que se consolar, não tendo que perceber da bondade do amor de Deus se manifestando na história dele, porque Jesus Cristo estava muito longe ainda de permanecer e aparecer na história para se concretizar estas promessas feitas em Isaías e em Ezequiel, por exemplo. Então, o amor de Deus, é verdade que Deus nos amou através de Jesus Cristo, mas é verdade que Deus nos amou através de um monte de outras manifestações, e Ele vai dizer quais são essas manifestações, e não dá tempo de eu dizer hoje, mas vou dizer logo depois. Mas amor de Deus, meu amigo, é assunto de hoje. Não é assunto que cai de paraquedas no Novo Testamento, como você sabe muito mais do que eu. Existem mais de 1000 citações no Novo Testamento do Antigo Testamento. E as pessoas parecem que querem ler o Novo Testamento como se eles caíssem de paraquedas, como se Deus não tivesse uma história, como se Deus não tivesse demonstrações vívidas do seu cuidado, da sua bondade, da sua providência. Aliás, muitos textos que nós lemos aqui, não só em liturgias e ensinamos também, diz respeito da providência de Deus, que estão manifestadas e descritas, por exemplo, no livro dos Salmos, onde Deus abre a sua mão e satisfaz de benevolência a todo vivente, especialmente a vida de seus filhos. Então, o amor é um problema para a vida das pessoas em Malaquias, porque elas não conseguiam fazer estas conexões, porque elas estão lidando com uma época de marasmo, elas estão lidando com uma época onde as coisas, entre aspas, estão mais paradas do que água de poço, não é isso assim? Onde as coisas parecem que não estão acontecendo. Ele diz, e agora? Eu não consigo fazer as devidas ligações, e o povo adoece. Então, na verdade, a falta de avivamento espiritual na vida da igreja, a falta de vigor e de satisfação espiritual na vida de cada um de nós, diz respeito não às construções, embora elas tenham o seu valor, mas não podem trazer a satisfação que todos nós procuramos, que estão além destas construções, e que são coisas antigas das manifestações do amor de Deus. A falta de avivamento, de alegria e de prazer no nosso coração é quando Deus temporariamente retém a sua mão no tempo em que Ele acha adequado para aplicar de maneira plena aquilo que Ele acha que deve aplicar na vida de cada um de nós. E enquanto nós esperamos, nós dizemos para Deus, eu acho que você deveria aplicar num tempo diferente do seu, no tempo em que eu acho que você deve aplicar. Então, portanto, a falta de avivamento espiritual é quando há falta de paciência na nossa vida. É só uma geração que tinha se passado das pessoas voltando no exílio e eles já estavam desanimados. E eu imagino qual seria a proposta eclesiástica da vida dos camaradas que deveriam dirigir a vida da igreja, para dizer o que é que nós vamos fazer para animar o povo, o que é que nós vamos fazer para trazer avivamento ao coração das pessoas. Não é reconstruir o templo, porque as coisas já foram reconstruídas. Não é trazer a sistematização semanal do culto na vida das pessoas, porque isso estava acontecendo e eles estavam desanimados. É a gente começar a explicar a vida das pessoas que Deus tem um tempo para realizar suas coisas, e o tempo é dele, não é nosso. E quando nós aprendemos a guardar o tempo de Deus e não o nosso tempo, aí nós passamos a entender que o amor de Deus é algo bem diferente daquilo que nós imaginamos, porque nós queremos que Deus nos ame do nosso jeito e no nosso tempo, e isso é um problema. Então, na verdade, desânimo espiritual às vezes tem a ver com um jeito de tentar ensinar Deus a fazer aquilo que Ele sabe que deve fazer. Tem a ver com a gente dizer para Deus, não está bom, 100 anos já está tempo demais, o Senhor está atrasado para aplicar aquelas promessas, e portanto eu vou abandonar tudo como estava acontecendo. Eles tinham abandonado tudo, literalmente, inclusive os sacerdotes. E Deus está dizendo, olha, não é por aí. Eu tenho um tempo em que eu vou executar o meu amor, e essas coisas vão ser explicadas aqui, vocês precisam aguardar, tenham calma, eu tenho a minha ordem nas coisas da história. Então toda vez que a gente não deixa Deus ser Deus, a gente cai em frustração.
a gente cai em desânimo. Então é bom a gente avaliar a nossa espiritualidade com Deus, se a gente não está querendo apressar a Deus para Ele fazer aquilo que Ele sabe que Ele deve fazer no tempo em que Ele acha que Ele deve fazer. Aliás, essa palavra era um peso, porque Malaquias diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E Malaquias diz: é pesado para mim falar dessas coisas. Que coisas? A respeito do amor. Era uma mensagem que era um peso para a vida de Malaquias, porque ele falaria algo que custaria provavelmente a sua aceitabilidade. Na verdade, talvez fosse tido por alguém antipático, porque ninguém gosta de ouvir a respeito de seus próprios erros, ainda que sejam erros a respeito da aplicação do amor de Deus na história. As pessoas não gostam disso, ninguém gosta. Então Malaquias, ele se encontra numa situação em que ele diz: o meu coração está pesado. Ele até quer, ele não quer ser aliás, normalmente as pessoas que vêm à frente, elas têm, ainda que inicialmente, a intenção de serem aceitas, serem aplaudidas, e aqui ele está colocando em custo a sua aceitabilidade no meio do povo. Eu não estou dizendo com isso que a gente pode medir o conteúdo da vida de alguém pela sua falta de aceitação. Não é isso. Ninguém tem o direito de vir falar o que quiser, do jeito que quiser, a vida do povo de Deus. Não é essa história, mas é a história de que quando a gente fala da falta de percepção da vida das pessoas em fazer as devidas aplicações do amor de Deus na história deles, isso doía para a vida de Malaquias e deve doer para a vida de todos aqueles que vão falar a respeito dos erros da vida das pessoas. Aliás, ele vai dizer lá em Jeremias: entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração, o meu coração se aflige em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Ele não podia se calar, Jeremias, porque ele havia ouvido o que Deus esperava que ele dissesse à vida do povo, mas doía na sua alma e doía no seu coração aquilo que ele tinha para transmitir à vida das pessoas e do povo de Israel. Então Malaquias se encontra exatamente na mesma circunstância. Dói. Eu preciso falar alguma coisa para vocês, mas dói em primeiro lugar para mim. Porque dói quando a mensagem irá tratar das falhas da espiritualidade de seus irmãos. Dói porque se preocupa com a qualidade espiritual da vida dos filhos de Deus. Dói quando se preocupa que o secundário passe a ter o papel principal e o principal na espiritualidade da vida dos filhos de Deus passe a ficar no papel secundário. Então dói falar a vida das pessoas. Se não doer, existe alguma coisa errada daquele que fala a respeito das dificuldades alheias. O próprio Jesus Cristo doía no coração dele. Então não pense você que as pessoas venham aqui, quaisquer que sejam elas, transmitir a palavra de Deus e que isso não tem um peso, como nós poderíamos dizer insistentemente em alguns momentos, que infelizmente esse livro de Malaquias não precisava nem ter esse caráter. Ele nem precisava dizer que ele vai falar sobre uma massa, que ele vai falar sobre uma sentença, um oráculo, alguma coisa que pesa no coração deles a respeito da falta de percepção do povo de Deus, de entender por que é que Deus não estava aplicando plenamente o amor dele naquele momento em que eles achavam que Deus deveria aplicar. E Malaquias diz: olha, eu tenho alguma coisa para falar para vocês, mas dói de começo e de início da história no meu coração aquilo que eu tenho para dizer a vocês. Se isso não for assim que aconteça na vida de cada um de nós, você deveria repensar a sua relação com Deus, porque ninguém fala dos erros dos outros com alegria no coração. Vi o Oscar Schmidt, dando entrevista essa semana, falando das histórias dele e tal. Ele está com câncer lá, lidando com câncer. Falou: mas eu estou vivo, não estou morto não, eu vivo de palestra, pode continuar me convidando que eu vou aí. E ele disse que em um determinado momento da seleção brasileira, eu peguei a coisa andando, e eu deduzo que ele estava falando da seleção de basquete, Já depois da geração dele, ele pegou os caras, não sei se foi de basquete ou de futebol, e ele pegou o pessoal que tinha entregue 2 jogos, eu não sei quais, E aí ele encontra o pessoal no aeroporto. O pessoal estava representando o Brasil e o pessoal no aeroporto estava dando risada. Ele falou: não, vem cá, vocês estão rindo de quê? Vocês estavam com o jogo ganho, vocês entregaram o jogo e vocês estavam representando o Brasil e vocês estão rindo? Não, senta aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. E diz ele que ele começou a palestrar com dor no coração, fato esse que aquelas pessoas não estavam entendendo.
Então, a primeira coisa que a gente pode medir a nossa relação com Deus é quando o assunto do amor de Deus não é uma massa para nós. Quando o assunto do amor de Deus é leve. Quando o assunto do amor de Deus não dói. Doeu para Jonas, não sei se você vai se lembrar disso. Jonas não aceitava Deus amar da forma que Deus estava amando, e ele diz, não gostei, não é bem assim. E muitas pessoas desanimam na história, muitas pessoas desanimam diante de Deus, muitas pessoas buscam a devida consolação da parte do Senhor por instrumentos equivocados e absolutamente errados, porque a pobreza tinha se estabelecido e eles entendiam que quando Deus se manifestasse a pobreza sairia do meio deles, e eles estão dizendo agora, vem cá, não estou entendendo, como é que Deus pode me amar se exatamente nós continuamos debaixo de opressão, nós continuamos debaixo de pobreza, os estrangeiros continuam oprimindo a vida de cada um de nós, como é que Deus pode nos amar? Não é assim que as pessoas se perguntam? Não é isso que diz a teologia da prosperidade ainda nos dias de hoje? Se Deus ama, você tem que ver na sua conta lá no banco uma coisa diferente do que está hoje. Você tem que ver na sua vida de saúde uma coisa diferente do que está hoje. O seu emprego tem que ser na vida diferente. E nós começamos a dar instrumentos na vida das pessoas, instrumentos materiais, para medir a relação delas com Deus. E Malaquias diz, vocês estão errados. Não é através de instrumentos materiais que nós medimos a nossa relação com Deus. É através de outros instrumentos, que ele vai dizer logo depois, e que eu vou dizer em outros domingos quando nós estivermos juntos, e aí fica a seguir sendo os próximos capítulos. Mas o fato é que essa história já não é de hoje, ela é de hoje, onde infelizmente muitos de nós pesa o nosso coração quando nas circunstâncias onde nos encontramos. E eu queria perguntar isso para você, preste atenção que eu vou te falar. Eu queria perguntar para você se você, na circunstância em que você se encontra, pobre ou não. Na circunstância em que você se encontra doente ou não. Na circunstância em que você se encontra disciplinado ou não. Na circunstância onde você se encontra exatamente onde parece que faltam coisas no seu coração, dizer, eu vou me alegrar quando eu tiver algo mais. Deus diz, não é assim. Você é capaz de dizer no seu coração hoje, eu posso dizer aos quatro ventos e com o peito cheio, Deus me ama, e eu não tenho nenhum problema na minha relação com Ele, de entender o amor dEle, apesar de viver todas as coisas onde eu olho e diz, Deus, eu gostaria de alguma coisa a mais, mas isso não me impede de dizer hoje que o Senhor me ama, porque o primeiro critério para nós medirmos a nossa relação com Deus é o nosso entendimento a respeito do amor de Deus pela vida de cada um de nós. E isso se encontra em Malaquias, não é João 3,16. Como é que anda a sua percepção e a sua relação com Deus? Eu queria orar. Se eu for para o segundo ponto, a gente vai sair daqui 5h30. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. A gente já tem assunto bastante para pensar sobre se o amor de Deus, ele é alguma coisa leve para o nosso coração. Mas eu sinto dor por Malaquias sentir dor, porque o assunto do amor de Deus não era para doer para ninguém, era para trazer alegria. O assunto do amor de Deus não era para ter começado com sentença, pelo menos como mas, era para dizer consolo de Malaquias, consolo do Senhor Deus através de Malaquias à vida da igreja. Não era para ser algo duro, mas era algo duro porque eles não entenderam como é que Deus amava o coração de cada um deles. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Os outros argumentos nós vamos ver depois, tá bom? Queria chamar o pastor Marcos aqui à frente. Vamos ficar de pé. Eu queria que você saísse daqui nessa tarde pensando na sua relação com Deus, se você é capaz de dizer onde você está, lá no seu coração, dizendo, Deus me ama. Se ainda não ganhou aquele salário que você queria, se ainda está lutando com a sua saúde, se ainda está corrigindo coisas no seu coração, pessoas estão corrigindo você, e você diz, Deus, ainda assim eu posso dizer, o Senhor me ama. Quando você fala com alguém a respeito disso, preste atenção se dói em você. Porque doía para Malaquias, e não é fácil falar dos erros dos outros nunca, e a gente tem que sempre falar como Malaquias falava, isso dói.
Eu preciso falar alguma coisa para vocês, mas vai doer antes de doer em vocês. Vai doer em mim. A gente deveria fazer mais isso entre nós. Antes de doer em você, eu preciso dizer alguma coisa para você que você está errado, mas vai doer no meu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Lá em Malaquias, onde o Senhor começa a corrigir o coração da vida daquele povo, nossos irmãos lá no passado, que tinham uma percepção absolutamente errada a respeito da aplicação do Seu amor na história. E eles estavam desanimados. Eles estavam levando a vida espiritual deles de maneira absolutamente frouxa. E Malaquias começa dizendo que o primeiro critério para medir essa relação era o critério de entender se o amor do Senhor por nós é algo leve dentro de nós. Não era naquela época. Tenha misericórdia de nós. Às vezes andamos ansiosos e pecamos por conta disso. Às vezes, ó Deus, queremos apressar o Senhor de fazer as coisas que o Senhor disse que faria, mas nós gostaríamos que fizesse no nosso tempo. Nos ensina nisso em nome de Jesus. Nos ensina a aguardarmos, nos ensina a esperarmos pacienciosamente o Teu tempo, o Teu agir, porque nisso é que se encontra o verdadeiro avivamento espiritual. Quando olhamos para o céu e aguardamos com paciência a manifestação da Tua bondade, da forma que o Senhor achar melhor na vida do Teu povo. Nos guarda nessa tarde e nos ajuda a pensarmos mais sobre isso. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, amados de Deus aqui presente, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.